programa Ponto de Vista conversa hoje com Hilton Freitas, que é cientista político pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisador, doou um trabalho para a Biblioteca da Assembleia Legislativa sobre transparência e controle. O trabalho analisa se os instrumentos virtuais geram mais transparência e ampliam o controle dos órgãos públicos por parte da sociedade. E é sobre esse assunto que nós começaremos e conversaremos no nosso programa de hoje. Antes, professor Freitas, então, como a gente conversava aqui, vamos combinar o chamamento. Obrigado pela sua participação e seja bem-vindo aqui à TV Assembleia. Eu agradeço, Nicolau, você e toda a equipe. É muito bom estar aqui. E eu creio que, digamos, mais do que bom, é um compromisso nosso, em divulgar o trabalho na medida em que nós fizemos recentemente a nossa pós-graduação numa universidade pública, então nos sentimos na obrigação de vir aqui, de divulgar o trabalho e ficar à disposição da TV Assembleia. E é sobre ele que nós começamos a falar então, com o título E-Governo e Accountability nas democracias, aspectos teóricos e desenvolvimentos recentes no Brasil. Esse termo em inglês, accountability, não tem nenhuma tradução literal para o português, mas dentro deste cenário da literatura política, é um termo até para nós explicarmos para o nosso telespectador que nos assiste, que está associado ao quê, professor Freitas? Bom, o termo accountability, ele de fato não há uma tradução literal para a língua portuguesa. Digamos assim, esse termo foi usado pioneiramente aqui no Brasil num artigo da professora Ana Maria Campos no início dos anos 90, onde ela procurava estudar os problemas da nossa democracia, sobretudo no que diz respeito ao controle sobre os representantes, governantes, legisladores. E ela se deparou, então, com a ausência de um conceito bastante utilizado, por exemplo, nos países anglo-americanos, nos países anglos, o conceito de accountability, que é essa ideia de que o governante ou o legislador, o representante, enfim, ele deve prestar contas dos seus atos, da sua performance, àqueles que constituíram a representação, ou seja, a população. Perfeito. Então, digamos, ela no início dos anos 90, ela se deparou a partir e expressou isso num artigo importante na Revista Pública de Administração. Ela se deparou com a ausência desse conceito na nossa, digamos assim, incipiente democracia, não é? E que, de fato, é um conceito que ainda, por mais avanços, e nós tivemos muitos avanços institucionais de lá para cá, desde a redemocratização até os nossos dias, de fato ainda é um conceito que nós, digamos, nos ressentimos. Muito mais naquela época, muito menos agora, porque esse tema da transparência, do controle sobre a ação dos agentes públicos, isso de fato está, ao que tudo indica, na ordem do dia. Bom, e o que o seu trabalho, o trabalho que o senhor doou aqui para a nossa biblioteca, para a Biblioteca da Assembleia Legislativa, na sua essência ele aborda, professor? Bom, nós fizemos, é bom registrar, fizemos uma doação aqui para a Biblioteca da Assembleia Legislativa, por conta de um compromisso que nós assumimos de divulgar o trabalho, de deixar ele à disposição de outros pesquisadores ou de pessoas que estejam interessadas sobre esse tema. De fato, então nós fizemos essa doação e tem, mais do que um emblema, digamos, um ato concreto, no sentido de tornar esse trabalho, que já não é mais meu, de tornar esse trabalho disponível à população, ao público de um modo geral. Bom, a nossa, digamos assim, qual o argumento central do nosso trabalho, qual é a tese? É importante remarcar que quando não se consegue definir uma tese em poucas palavras, ela tem problema. Então, mas eu creio que nós atingimos esse objetivo
e dizemos que o argumento central do nosso trabalho é que a presença dos governos democráticos na internet melhora a transparência, né, governamental, né? O recorte que nós fizemos foi sobre o Poder Executivo, a federal, e favorece, né, os mecanismos de controle ou de accountability, se nós quisermos empregar o termo em inglês, dos governantes. Tá? Então, digamos, esse é o nosso argumento central. Nós, evidentemente, considerando a forma como a academia trata textos científicos, nós, evidentemente, fizemos um pequeno roteiro que, de um modo geral, eu posso expressá-lo da seguinte forma. Né? Digamos, o argumento central da nossa pesquisa eu já referi anteriormente. Digamos, o tema geral da nossa pesquisa são as relações entre a digitalização ou as novas tecnologias da informação e da comunicação com a política. Esse é o tema geral do nosso trabalho. O problema, digamos assim, o problema da nossa pesquisa foi no sentido de investigar como a incorporação dessas novas tecnologias pelas democracias contemporâneas melhora as condições de transparência, né, e favorece a accountability governamental. Digamos, como hipótese de trabalho, muito embora, digamos, o meu trabalho ele tenha como característica, ele é muito mais um ensaio interpretativo, eu estou muito mais interessado em forjar uma hipótese de trabalho do que testar hipóteses. Perfeito. Tá? Então, a nossa hipótese de trabalho, a hipótese, digamos, a ser forjada por mais pesquisas, por mais investigação, é que, ao tornarem a internet o centro da sua estratégia de incorporação das novas tecnologias, os governos dos países democráticos aumentam a sua presença na internet, na rede. Né? Bom, isto diminui os custos de transação dos cidadãos para conhecerem as atividades, o conjunto das atividades dos governos, né? O que evidentemente leva a mais transparência governamental. Se o cidadão conhece mais, digamos, o conjunto das atividades governamentais, isso favorece, isso cria condições para a transparência. E, consequentemente, isso gera, digamos, em potência, as condições para elevar a demanda social por controle, por accountability. Né? Então, essa, digamos, é a nossa hipótese de trabalho. Né? Foi um trabalho de quanto tempo? Bom, nós apresentamos esse projeto de pesquisa na Universidade Federal no ano de 2007. Perfeito. Foi apresentado neste ano. Apresentamos um projeto de pesquisa nesse ano. Fizemos, digamos, o nosso projeto foi aprovado. Então desenvolveu a pesquisa? Então, nós desenvolvemos a pesquisa de 2007, dá para dizer, é um tema... Na verdade, era um tema que eu já vinha pesquisando. Correto. Né, desde o ano de 2002, por ocasião do mestrado. Então, no caso do doutorado, nós pudemos, digamos assim, ampliar um pouco mais, ou sofisticar um pouco mais a pergunta, né? a problematização. A problematização, correto. Bom, o senhor estava falando que a internet, portanto, torna as ações dos governos aí e dos poderes mais transparentes, né? Que é uma das hipóteses levantadas. Pois bem, por parte da população, consequentemente, tendo acesso a esses dados, o que obriga os governos a terem, talvez, mais transparência nas informações, é possível hoje, quais são os mecanismos, e eu lhe pergunto, não como professor, mas como cientista político, como quem pesquisa essa área, é possível confiar nesses números apresentados? Quais são as garantias que o cidadão, por exemplo, tem de confiabilidade nos números apresentados e no uso da internet hoje como uma ferramenta para se ampliar ainda mais a transparência e as ações desses governantes, na sua avaliação, professor? Certo. Bom, tem um fato importante, eu considero que se nós, e há pesquisas que, digamos, que escoram essa afirmação que eu vou fazer, que nos últimos anos tem o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão tripartite com representação de governos, com representação da sociedade civil e de universidades, sobretudo.
ele vem, desde 2005, fazendo pesquisas, né, sobre a utilização dos serviços eletrônicos pela população. Tá? E essas pesquisas têm revelado que há uma curva no sentido crescente de uso dos mecanismos, dos serviços eletrônicos por parte da população. Ou seja, só para, digamos, ilustrar um pouquinho, em 2005, 14% da população com 16 anos ou mais usaram serviços eletrônicos governamentais. Em 2009, 5 anos após, o percentual já passou dos 30%. Ou seja, a gente vem percebendo que há, né, uma crescente utilização da população dos serviços eletrônicos governamentais, sobretudo do governo federal, que foi, digamos assim, foi a base empírica da minha pesquisa. Correto. Né? Bom, obviamente que nós temos que, recuperando, digamos, a sua indagação, nós temos que perceber que a credibilidade é fundamental para que esses serviços eletrônicos, né, sejam cada vez mais utilizados pela população. Ou seja, um serviço, e aí pensando no serviço propriamente, correto, tá? Seja qual for, seja um serviço meramente informacional ou seja um serviço transacional, depois a gente pode explorar o que significa isso. E, de fato, ele só, se ele não for efetivo, né? Se ele não for efetivo, se o cidadão que utilizar um serviço deles não ficar satisfeito, evidentemente que esse serviço vai perder a credibilidade. Tá? Então, digamos assim, fazendo o recorte em torno do serviço, para mim, esse é um elemento importante. Claro. Ou seja, a credibilidade, nesse momento, dos serviços eletrônicos vai se dar por conta da efetividade desse serviço. Tá? Nós temos um dado interessante e é sempre importante considerar a percepção da população no processo. Tá? Há um dado interessante, trabalhado pelo próprio CGI, de que desses usuários de serviços eletrônicos brasileiros, 90% dos usuários de serviços eletrônicos brasileiros se demonstraram satisfeitos com a utilização dos serviços. Tá? Não só se demonstraram satisfeitos, mas como se dispõe a indicar a utilização dos serviços eletrônicos para outros cidadãos. Tá? Então veja que há uma receptividade boa. Quem vem usando os serviços eletrônicos, no caso, né, os serviços eletrônicos do governo federal, está satisfeito ou muito satisfeito com os serviços eletrônicos. Então, portanto, esse é um dado importante de credibilidade. Por que eu lhe pergunto isso, professor? E dentro da sua análise, que o senhor falou que o seu recorte foi feito sobre o Executivo Federal, né, para desenvolver a sua tese, né, a sua pesquisa ao longo desse período. E aqui, já que a gente está falando de transparência, né, até por um compromisso jornalístico, a gente deixa as coisas mais transparentes. Vamos falar de um caso específico, vamos falar de Assembleia Legislativa, por exemplo, até para o nosso telespectador se situar. Nós temos aqui as diárias, e foi assunto de debate recente, né, sobre o modelo de pagamento dessas diárias aqui no Parlamento. Para servidores, uma diária e meia dá em torno de R$ 385. No caso, para deputados, isso pode chegar a R$ 600. O modelo, né, de pagamento dessas diárias prevê que tanto servidores ou os parlamentares comprovem com algum certificado ou uma nota para que recebam essa diária. Isto é, que comprovem a passagem pelo local para receber essa diária. Não um serviço de ressarcimento, ou seja, é pago aquilo que se consumiu. Esse modelo, na sua avaliação, se fôssemos trazer a sua pesquisa para o nosso Parlamento Gaúcho, é um modelo que contribui com a transparência, já que os números estão lá no site do próprio Parlamento Gaúcho, através de um link do ícone transparência. Mas na sua avaliação, é um modelo que contribui com a transparência? Como é que o senhor avalia este sistema hoje dentro do Parlamento Gaúcho? Certo. Bom, essa sua pergunta me dá a oportunidade de desenvolver um pouco uma premissa. Correto. Certo? Bom, nós temos hoje, como nos países democráticos, né,
como um regime afirmado nos países democráticos, a democracia representativa. Ou seja, as nossas democracias são representativas. Exato. Contemporaneamente, certo? Bom, isto, posto que as nossas democracias são representativas, é evidente que ela não está isenta de, digamos assim, de limitações, ou melhor, a democracia é um regime que sempre permite que nós vislumbremos, né, um aperfeiçoamento contínuo do regime. Né? É o único regime conhecido na história da humanidade que permite esse permanente tensionamento no sentido de melhorar a performance das instituições. Né? Então, veja, agora, evidentemente que hoje também nós percebemos que a democracia representativa ela pode ser complementada com outras formas digamos assim, de modalidades democráticas, como a participação, né? Enfim, consultas. Nada impede isso, né? Nada impede. Então, de fato, aquela, digamos, uma oposição que alguns anos atrás se fazia aqui no Brasil, entre democracia representativa e democracia participativa, essa oposição deixou de, digamos assim, de ter um apelo importante do ponto de vista da discussão da teoria democrática. Tá? Mas, digamos, os críticos, os que apontam limites para a democracia representativa, eles dizem, e aí eu faço o gancho para responder o problema das diárias, eles dizem que a democracia representativa, o engenho, ou seja, a forma de funcionamento da democracia representativa, ela implica, digamos, em alguns limites. 3 limites, sobretudo, são arrolados por alguns autores importantes da teoria democrática. Bom, o primeiro limite é que aquele conceito, né, que todos nós aprendemos na escola, no ensino médio, que democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Né? Esses autores vão dizer o seguinte, que a democracia representativa não é o governo do povo, porque o povo está ausente do governo. Tá? Eles vão dizer também que não é o governo pelo povo, porque quem governa, de fato, é uma elite de governantes, uma oligarquia especializada nas funções de governo. Né? E eles vão dizer também que não é para o povo, porque muitas vezes a vontade dos representantes, aí pensemos no legislativo, a vontade dos representantes, por vezes, ela pode ser caracterizada como, digamos, ela não corresponde à vontade geral, ela não corresponde à vontade da maioria da população. Claro, entendi. Então, vejamos, se nós tratarmos esse assunto das diárias, se em algum momento desse debate a população pudesse se expressar, muito provavelmente nós teríamos uma modificação no atual regime das diárias. Com certeza. Digamos, eu estou evidentemente fazendo aqui uma especulação. Uma hipótese. Uma hipótese. Tá? Então, portanto, talvez os nossos representantes, quem sabe, considerem um pouco, digamos, um dos limites da democracia representativa, que é essa ruptura parcial entre a vontade no caso dos representantes, claro, e a vontade geral da população. Que possa haver uma participação maior nesse sentido, o senhor se refere, por exemplo, que a população possa contribuir de alguma forma nesse processo de decisão sobre como formular as políticas e como transparecer os gastos. Por que não? Né? Por que não? Hoje há, digamos, mecanismos para isso, né? Há recursos tecnológicos para isso, né? E nós precisamos inovar, né? Porque, digamos, a democracia também tem os seus, digamos, adversários, os seus inimigos. Então, nós precisamos, de fato, aqueles que militam, que trabalham pelo aperfeiçoamento da democracia, precisamos inovar, né? No sentido... Bom, e para a gente finalizar esse primeiro bloco, até, professor Hilton Freitas, com relação até dentro desse contexto que nós estamos falando, bom, aí tem uma questão que o senhor, uma hipótese, já que estamos falando de hipótese, que o senhor formula no seu trabalho, na sua pesquisa, que está disponível aqui na Assembleia Legislativa, na Biblioteca Borges de
de Medeiros, que é essa questão, né? A partir do momento que se aumenta o uso da internet por parte dos governos para utilizar de sistema, torná-lo mais transparente, por exemplo, consequentemente pode aumentar a fiscalização, o interesse da população por fiscalizar. Essa é uma consequência, e aí tem a ver com essa questão de uma participação mais efetiva da sociedade nas decisões, nas instâncias dos governos, por exemplo. Isso é uma coisa que o senhor leva em consideração e é uma consequência também no seu entendimento que está no seu trabalho, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Veja, um dos paradoxos, um dos considerados paradoxos da democracia, desenvolvido por um cientista político norte-americano muito importante, o Robert Dahl, ele vai dizer que o paradoxo democrático é que há uma insatisfação com as instituições da democracia, embora a população participe dos processos eleitorais. Ou seja, e hoje a gente verifica isso muito aqui no nosso país, não só no nosso país, essa percepção da política como uma atividade, destituída de nobreza. Há esse tema da corrupção que é batido e rebatido. Então, isso gera, um desgaste importante sobre os nossos representantes, sobre os governos representativos, mas, de todo modo, a população participa, ao mesmo tempo que está insatisfeita ou critica, às vezes de uma forma violenta, as instituições da democracia, participa do processo eleitoral. Aquilo que nós estávamos falando anteriormente, dos limites da democracia representativa, do paradoxo democrático, ou se nós quisermos, trazer um pouco para a nossa região, para a América Latina, nós temos, não dá para desconsiderar que a transição dos regimes autoritários para os regimes democráticos, embora nós estejamos falando de algo já bastante recuado no tempo, as tradições autoritárias, elas perpassam por dentro das nossas instituições. Nós temos ainda a sobrevivência de padrões patrimonialistas ou clientelistas em determinadas esferas de governo no atendimento da população. Então, isso são tudo consequências de processos que, do ponto de vista da inovação e do ponto de vista da melhoria contínua, do aperfeiçoamento dos regimes democráticos, há um remédio institucional que nós entendemos que pode dar conta disso, em alguma medida talvez possa dar conta, que é a accountability, ou seja, que é o controle social sobre representantes e sobre governos. Então, de fato, para funcionar bem os mecanismos de controle, de responsabilização dos governantes, de accountability, nós precisamos, primeiro, de uma institucionalização importante de sanções, ou seja, para tornar de fato efetiva mecanismos de accountability à disposição da população através de meio eletrônico, pode ser. Há necessidade também, para que esse remédio institucional seja efetivo, a accountability seja efetiva, de um provisionamento de informações plurais para a população. O trabalho por exemplo, que as TVs públicas fazem é importante nesse sentido. E oxalá as TVs públicas no nosso país consigam, possam ter cada vez mais espaço no sentido de permitir que a população também possa, eventualmente, controlar as informações que... Ou se interessar pelos assuntos. Ou se interessar, ou ser mais seletiva no que diz respeito à recepção de determinadas mensagens. Isso é importante do ponto de vista da democracia. Ou seja, a democracia, ela necessita de cidadãos autônomos, de cidadãos independentes, de cidadãos com capacidade de fazer o seu juízo, independente dos
do mundo sistêmico. E, evidentemente, a participação nos debates públicos, isso é importante no sentido também de dar para os mecanismos de accountability, de controle, né, a condição de gerar efetividade. Né? Então, digamos assim, sem essas condições, de fato, nós teremos problemas para tornar ou desenvolver os mecanismos de accountability, seja no meio virtual, seja no meio real. Perfeito. Professor Hilton Freitas, aqui pesquisador, cientista político pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nosso convidado de hoje aqui no programa Ponto de Vista da TV Assembleia. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos falando em seguida sobre inclusão digital e sobre a questão da participação da sociedade também atuando e fiscalizando através dos portais da transparência, através da internet, a atuação dos seus governantes, dos políticos, enfim, do estado do Rio Grande do Sul, dos municípios e do Brasil. Depois do intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista pela TV da Assembleia Legislativa, conversando com o professor, cientista político pela URGS, Hilton Freitas, falando aqui de transparência, uso da internet por parte dos governos para transparecer ainda mais as suas atitudes, os números, os gastos públicos e a participação da sociedade na fiscalização dessa atuação dos seus representantes, consequentemente. Pois bem, professor Hilton Freitas, falávamos aqui no intervalo sobre a questão da participação. Os meios são criados, a internet cada vez mais, o seu trabalho aponta isso, de um uso, né, por parte dos governos da internet e consequentemente levando com que a população fiscalize cada vez mais. Mas a população em geral, ela está realmente ligada, né, o seu trabalho, não sei se ele aborda isso, mas o senhor enquanto cientista político, a esses meios fiscalizatórios, ou isso ainda é um pouco restrito a determinados grupos políticos, organizações, enfim, pessoas ligadas a esse tipo de informação? Certo. Bom, eu creio que quando um governo, e foi, digamos assim, dentro da pesquisa que eu desenvolvi, quando nós temos mecanismos efetivos por meios eletrônicos, serviços efetivos através de meios eletrônicos, isso de fato gera na população uma satisfação com aquele serviço, e intuo que
este é um passo importante, é um passo inicial para o cidadão perceber, né, que aquele serviço eletrônico, quer dizer, é uma das possibilidades de tantos outros serviços eletrônicos que um governo pode disponibilizar para o cidadão. E creio que, digamos, a repetição, a iteração dessa interação entre cidadão e governo, mediado por meios eletrônicos, isso pode gerar inovações prometedoras no que diz respeito aos incentivos para que este cidadão ou cidadã possa participar mais. Tá? Ou seja, ele percebendo a atividade governamental como algo disponível, né? Seja para efetuar um serviço, seja para buscar uma informação, esta pessoa pode, na medida em que esse serviço é efetivo, ela pode, digamos assim, ela pode receber incentivos crescentes no sentido de exigir cada vez mais. Que ele seja provocado a isso. Seja provocado a isso. Exatamente. Então, é uma intuição, digamos assim, nós temos hoje já uma base, digamos, empírica que atesta isso, mas evidentemente que nós temos que considerar o seguinte, né, no Brasil, e em muitos países da América Latina, o acesso à internet ainda não está universalizado. Ou seja, é necessário, né, para que essa minha intuição, digamos, se torne mais do que uma intuição, é necessário que se eleve o número de usuários dos serviços eletrônicos, seja do governo federal e das subunidades nacionais, né, estados e municípios. Né? Então é necessário, um ponto importante, é que o acesso, né, não só aos serviços eletrônicos de governo, mas o acesso à internet seja universalizado. Exatamente, esse é um dos pontos, porque senão cairíamos, né, e caímos num contraditório, né? Estaremos falando aqui de um aumento, de uma crescente presença da sociedade fiscalizando e acessando esses portais, esses serviços de internet onde há informações de governo, mas aí temos um problema, né? Temos a questão desta universalização da internet hoje, que o Brasil ainda engatinha, vamos dizer assim, na questão de disponibilizar a internet para todos, de forma gratuita ou não, né, professor? Claro, claro, sem dúvida. Evidente que nós temos, digamos, há um processo em curso de universalização. Isso é importante, claro, nós referirmos. Tá? Nós temos hoje uma situação que, do ponto de vista do acesso das pessoas à internet, nós temos uma situação que também vem evoluindo. Tá? Há uma curva crescente. Claro. Tá? Então, apenas para ilustrar isso que nós estamos afirmando, nessa mesma pesquisa que eu referi, do Comitê Gestor de Internet, eles estudam o acesso à internet de domicílios brasileiros. Tá? Então, nós tínhamos lá no ano de 2005, em torno de 13% dos domicílios no Brasil tinham acesso à internet. Tá? No ano de 2009, foi, digamos, onde foi a base da minha consulta, né? Nós já tínhamos 27% dos domicílios brasileiros com acesso à internet. Em 2005 tínhamos quantos só? Em 2005 nós tínhamos 13% dos domicílios brasileiros com acesso à internet. Ou seja, dobrou o número em 4 anos. Exatamente, mais do que dobrou. Né? Em números gerais, digamos, no ciberespaço no Brasil, nós temos mais de 70 milhões de internautas. Perfeito. No Brasil. É um dos países que mais acessa a internet. Um dos países que mais, exatamente, que mais número de horas, onde o internauta... Número de horas gastas na internet. Gasta mais número de horas na internet. Né? E há também uma efervescência importante no uso da internet, no acesso à internet, mais recentemente nos países árabes. Né?
Isso é interessante. Nos últimos anos, foi a região do globo onde mais cresceu o acesso à internet. Talvez não seja coincidência que, né, recentemente houve episódios de mudança de regimes, Exatamente. caíram ditaduras. É evidente que a tecnologia não explica isso tudo, mas não dá para desconsiderar o papel mobilizatório dessas mídias. O poder que a internet exerce sobre essa mobilização. Exatamente. Dessa Perfeito, sociedade. Perfeito. O seu trabalho, ele trata de 3 dimensões, por exemplo, né, que o advento da internet impacta. E está especificado no seu trabalho. Que dimensões seriam essas, professor Freitas? Certo. Nós temos, digamos, as conclusões mais gerais do nosso trabalho, ela vai no sentido de estabelecer o seguinte, que, digamos, a digitalização, digamos, a tecnologia, a digitalização, os impactos que esta tecnologia teve sobre as democracias contemporâneas, elas abarcam, sobretudo, 3 grandes dimensões. Tá? A primeira dimensão é como recurso de mobilização eleitoral. Nós temos, digamos, o caso de sucesso recente, que foi a eleição do presidente norte-americano, Barack Obama, que concebeu toda uma estratégia, né, de ocupação, de uso intensivo da internet através das mídias sociais no que diz respeito à mobilização eleitoral. Né? Então, há um ponto de inflexão no que diz respeito à utilização dos meios eletrônicos como ferramenta de mobilização eleitoral. A segunda dimensão importante, eu estou falando das democracias. Perfeito. Veja bem, não vamos botar outros regimes aqui, complica tudo. Claro. Mas, no que diz respeito às democracias contemporâneas, a segunda dimensão importante que a digitalização vem impactando é na oferta de serviços públicos eletrônicos, através desse conceito dos governos eletrônicos. Tá? Ou seja, a presença dos governos na internet através de serviços públicos eletrônicos e também permitindo novas formas de interação entre governantes e cidadãos através dos meios eletrônicos. Isso é uma outra dimensão importante também, um outro efeito importante da digitalização sobre as democracias contemporâneas. E o último aspecto, uma dimensão também importante que impacta as democracias contemporâneas, é que as novas tecnologias da informação e da comunicação, elas pautam e não deixam de sair da pauta a reforma administrativa dos governos, tendo em vista governos mais eficazes e mais efetivos no que diz respeito, né, ao funcionamento do Estado, das instituições do Estado, das várias agências que compõem as instituições de Estado. Né? Então, são essas as 3 grandes dimensões que a digitalização impacta. Perfeito. Bom, para a gente, seguindo aqui o nosso bate-papo, aí o senhor fala também, falamos logo no início do bloco, né, em perspectivas com relação à utilização da internet. Mas quais são as perspectivas de crescimento? Nós mostramos aí que, por exemplo, a universalização do uso da internet em 4 anos mais do que dobrou de 2005 a 2009, chegando a 27%. Seguindo nessa vertente, teremos aí em 2014, por exemplo, praticamente 50, 40 e poucos % de acesso à internet por parte da população. Mas quais são as perspectivas de crescimento na utilização da internet por parte aí dos governos e por parte dos cidadãos? Não sei se seu trabalho aborda isso, mas fazendo uma análise de um contexto geral dos números que nós falamos até aqui, quais seriam essas perspectivas, professor? Claro. Bom, as perspectivas são, digamos assim, são positivas. Nós temos um ambiente promissor no que diz respeito à utilização crescente da internet por parte dos cidadãos, tendo em vista a utilização de serviços eletrônicos. Nós falamos aqui de internet especificamente, claro, até para deixar claro ao nosso telespectador, voltada essa questão do uso dos governos para deixar transparente mais o seu trabalho, né? Certo. Perfeito. Não, perfeito. Bem lembrado. Nós temos, digamos, projetando, como você fez, de fato nós temos em curso um processo de universalização. Tá? E talvez, acho que é importante referir, que dialoga com a sua pergunta também, que
digamos, aquilo que mais restringe ainda no nosso país o acesso desses cidadãos à internet, aí não somente para usar serviços eletrônicos governamentais, claro, certo? O fator ainda preponderante que impede o acesso das pessoas à internet no Brasil é a renda. É a renda. Né? Então, nesse sentido, né, é fundamental que o nosso país mobilize recursos, sobretudo recursos do Estado, né, para que, de fato, nós possamos universalizar esses serviços, seja através da disponibilização de uma infraestrutura, aí nós temos que falar de banda larga, né? O governo federal tem um plano nacional de banda larga. Exato. Né? O governo do estado aqui do Rio Grande do Sul também fala de conceber aqui a infovia, uma infovia para o Rio Grande do Sul, sobretudo nesse sentido de criar essa infraestrutura, né? Para a conexão. Né? Então nós temos nós temos a presença do Estado como, digamos, como elemento fundamental no sentido de diminuir o custo da universalização. Ou seja, de universalizar o quanto antes isso. Porque senão nós caímos nesse paradoxo. Na verdade, essa pesquisa do CGI também revela que hoje, digamos, o usuário, quem mais usa a internet, o serviço eletrônico da internet é o cidadão da região sudeste, com maior renda, com maior escolaridade. Ou seja, nós não podemos permitir que, por conta da ausência da universalização, da não universalização, nós estejamos criando aqui um novo tipo de divisão da sociedade. Né? Entre aqueles que têm acesso, que têm a conexão e, por conta disso, tem mais, enfim, podem acessar serviços eletrônicos e aquela parte da população que não tem. Né? Digamos, que está excluída digitalmente. Né? Então, de fato, esse é um elemento importante e o Estado brasileiro, me parece que, percebendo isso, tem se mobilizado no sentido de criar as condições infraestruturais, né? E também de tornar possível o acesso, né, a computadores e através de outra política pública também de inclusão digital propriamente dita, denominada telecentros.br. Né? Ou seja, enquanto o Plano Nacional de Banda Larga trata da banda larga, né? Claro. Da conexão, o telecentros.br é uma outra política pública que vai no sentido de levar aos mais longínquos rincões, né, os computadores, os centros de acesso público. Esse é o objeto do telecentros.br. E é exatamente, o senhor tocou num ponto exatamente que eu gostaria de desenvolver. O senhor que foi um dos coordenadores, né, do telecentros.br aqui no estado de maio de 2010 a março deste ano. Pois bem, esses telecentros.br, o senhor acabou de resumir um pouco quais são os seus objetivos, qual é a sua função. No que ele consiste e como é que está esse trabalho de levar os computadores até os locais onde não há? Como é que esse processo vem funcionando para o senhor que integrou esse processo, professor Freitas? Bom, o telecentros.br ele trabalha, digamos, com duas dimensões importantes. A primeira, que é, digamos assim, o hardware, que é o computador, que é o meio físico, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, até onde eu acompanhei, nós tínhamos aqui previstos a implantação de quase 500 telecentros comunitários aqui no Rio Grande do Sul. Né? Várias instituições, né, se credenciaram para, digamos assim, para receber esses equipamentos do governo federal e implantar lá na sua localidade, lá na... Quase 500? Quase 500, exatamente. Essa é uma cifra que tem que ser atualizada, evidentemente, porque eu não faço mais parte da coordenação do programa. Né? Então, essa é uma dimensão importante, né? O meio físico, né? Porque, veja, se há pesquisas
né, que demonstram que o fator impeditivo para as pessoas terem acesso à internet no Brasil, ainda o fator mais importante é a renda, é necessário então que o Estado, né, constitua uma rede pública de acesso a digamos, aos computadores, disponibilize quiosques públicos, enfim, ou laboratórios de escola no horário inverso, aos finais de semana. É necessário, enfim, criar uma sinergia no sentido de universalizar, de democratizar o hardware. Tá? E a outra dimensão importante da inclusão digital, né, que, digamos assim, que fundamenta esse programa Telecentros BR, que é um programa que, digamos assim, ele tem a coordenação do governo federal, mas é um programa que resultou de um grande debate da sociedade civil. Tá? Então, ele é estatal, de um certo modo, mas ele tem, digamos assim, uma gestão compartilhada com a sociedade civil. Então, isso é importante referir. Mas, voltando, a segunda dimensão do Telecentros.br diz respeito à formação, ou seja, ao conteúdo da formação, digamos, dos usuários do telecentros, né? dos quiosques ou dos telecentros propriamente ditos. É necessário, hoje se discute que não é mais possível simplesmente adestrar digitalmente as pessoas, ou seja, saber como ligar uma máquina. Perfeito. Ou como trabalhar em cima de algumas planilhas, ou etc. Não, é necessário que se desenvolvam nesses espaços, que se oferte nesses espaços outras possibilidades, né? Seja de educação, do ponto de vista da educação. Talvez estimular a participação cidadã nos processos. Estimular, evidentemente, né, a participação das pessoas nos processos, digamos, se não de decisão, mas de discussão de políticas públicas, né, que depois vão ser efetivadas pelos governos. Ou seja, é possível dotar estes telecentros ou qualquer ambiente que esteja a serviço da inclusão digital da população brasileira, e no caso específico do povo gaúcho, é possível dotar esses ambientes de digamos, de uma cesta de possibilidades, né? Seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista político. Bom, e essa impressão que o senhor traz a partir dessa sua passagem pelos Telecentros BR aqui no Rio Grande do Sul, nesse quase um ano de coordenação, essa impressão que o senhor traz, é possível realmente se trabalhar nesse sentido? E uma segunda pergunta, já emendando, é com relação, inclusive, a essa implantação aqui no estado do Rio Grande do Sul, hoje, em termos de estrutura, nós falamos em 500, mas aqui no Rio Grande do Sul, especificamente? Rio Grande do Sul. Ou seja, caminhamos numa ascendente, os números são positivos com relação a isso. São positivos, os números são positivos. Como havia referido, né, por conta de estar já há algum tempo afastado da coordenação do programa, mas, digamos, os indicadores são positivos. Houve uma mobilização importante da comunidade rio-grandense no sentido de demandar esses telecentros, né? Nós organizamos essa demanda. Então, de fato, há, digamos, envolvidos, intermediando isso, há prefeituras, há instituições de ensino, associações comunitárias de moradores. Então, houve uma mobilização importante. E nós, evidentemente, apostamos que esses espaços de inclusão digital, eles promovam, eles propiciem, em última instância, a cidadania. Exato. O acesso àquilo que só as democracias reservam aos indivíduos, que são os direitos da cidadania. Não há nenhum regime conhecido na história que permite que o indivíduo se torne um cidadão, com
os seus respectivos direitos e os seus deveres, evidentemente. Professor Hilton Freitas, então, que é cientista político pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já foi aqui coordenador do Telecentros.br aqui no Rio Grande do Sul, também presidente da ONG Digital, vale a gente salientar, tem o seu trabalho aqui divulgado, doado para a Assembleia Legislativa, que trata justamente do tema e-governo e accountability das democracias, aspectos teóricos e desenvolvimentos recentes no Brasil. Fica à disposição aqui dos nossos telespectadores, da sociedade como um todo, que quiser ter acesso a esse trabalho. Professor, obrigado pela sua participação, um bom trabalho para o senhor, se não nos vermos mais, não nos cruzarmos mais aqui pelos corredores da Assembleia, enfim, um bom final de ano para o senhor também. Para vocês também, foi um prazer estar aqui conversando com os senhores, né? E desejo também a todos os telespectadores boas festas e um 2012 cheio de realizações para todos e para a nossa democracia. Para todos nós. Obrigado mais uma vez, um bom trabalho. E aqui a gente vai ficando por hoje, por aqui, encerrando o programa Ponto de Vista pela TV Assembleia. Claro, agradecendo bastante a sua audiência. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa e até a nossa próxima edição.